Esta é a mais nobre ordem da jarreteira. A rainha é a soberana desta ordem. 5 membros da família real são damas de ordem ou cavaleiros reais. E há 24 cavaleiros e damas companheiras. E há 3 ex-primeiros ministros. Monarcas estrangeiros estão entre os cavaleiros companheiros e damas adicionais. Este é o conselho interno que tem a ver com os assuntos de Estado. E aqui está o quadro completo de todos os cavaleiros da jarreteira. E eu mesmo tinha uma vida fascinante. Eu, de fato, jantei uma vez, desculpem, com um desses nobres senhores. E lá está ele, sentado na fileira do meio, Lord Sainsbury. Jantei com ele numa noite no consulado britânico na África do Sul. Ele veio para avaliar a nossa pesquisa científica, porque ela era financiada pela Sociedade Real. E então eu realmente não sabia que ele era um membro da Ordem da Jarreteira, mas fico feliz em saber que ele é. Bom, o crescimento do Príncipe Charles. O nome do Príncipe Charles é... Príncipe Charles nasceu como Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor em 1948, no mesmo ano em que Israel nasceu. Em 1969, a sua mãe o fez príncipe de Gales, e ele se tornou um cavaleiro da Ordem de Jarreteira. Ele também é grão-mestre e primeiro cavaleiro Gran Cruz, da ordem mais honorável do banho. Nomes bastante estranhos, não? Foi na Ordem do Banho que os presidentes Ronald Reagan e George Bush foram nomeados cavaleiros após deixarem o cargo. Muito interessante isso. Aqui temos uma ordem militar e ela é dada aos presidentes dos Estados Unidos. Fascinante, hein? Por que a Ordem do Banho? Porque antigamente costumavam banhar-se como se fosse uma purificação espiritual. Era o aspecto religioso da ordem. Tinha uma conotação espiritual. Aqui a rainha põe a coroa sobre a cabeça do belo príncipe Charles em 1969, quando ele se tornou o príncipe de Gales. E é interessante que o brasão do príncipe de Gales não faz parte do brasão da rainha. Por isso o príncipe é soberano. Ele tem um trono. Ele não está esperando por um. E ele é o príncipe de Gales. E ele também é o grão-mestre da Ordem do Banho. E quando ele foi coroado, eis o que a rainha Elizabeth II diz. Estas são as palavras. Este dragão, porque este é o símbolo que eles escolheram para o país de Gales, este dragão dá a ti o teu poder, teu trono e a tua própria autoridade. Sua resposta a ela foi: eu agora sou suzerano e merecedor da tua adoração terrena. Suzerano é um antigo termo que significa senhor, e eu sou agora teu senhor e merecedor da tua adoração terrena. Agora, o que significa tudo isso? Não é interessante? Espero que você esteja interessado. Quem é o dragão? Você sabia que o dragão era o símbolo de Roma? Era o símbolo de Roma antiga. Você vai encontrá-lo sob as pontes romanas. Havia sempre um dragão e a parte da insígnia do Vaticano. E se você ler o livro de Apocalipse na Bíblia, você verá que no capítulo 12 de Apocalipse, que o dragão é um símbolo de Satanás. Mas é também um símbolo de Roma, que Satanás usou para atacar o povo de Deus e o próprio Messias. E se você ler o livro de Apocalipse 13, é o dragão que dá à besta o seu poder e grande autoridade. Então Satanás e Roma, trabalhando em conjunto, possuem essa autoridade. E o príncipe? Bem, a quem você serve, príncipe? Bem, qual é a importância do nome? Você se lembra que, como foi comentada a escolha do nome Benedito para o Papa? E muito foi dito a respeito da importância do nome, porque o nome tem muito significado. Então, eu vou abordar brevemente essa história. E então faremos uma pausa rápida. Charles I da Inglaterra. Vamos só comentar estes nomes. Charles travou uma famosa disputa pelo poder com o parlamento da Inglaterra.
Agora, por favor, observe a data, 1625 a 1649. Então aqui Roma estava firmemente no controle, eles tinham a coroa, eles tinham o poder, eles controlavam os reis da Inglaterra, e então algo terrível aconteceu na história. A reforma surgiu. E Roma perdeu esse poder, não legalmente, mas pela força. A reforma expulsou Roma. Agora, você acha que Roma iria desistir da coroa? E assim a batalha pela Grã-Bretanha começou. A reforma veio nesse período. E houve batalhas e rios de sangue. E a rainha Elizabeth I se transformou nessa poderosa monarca protestante, que ofuscou a Europa e disponibilizou a Bíblia por todo o mundo, como consequências de suas ações. Antes dela, eles assassinaram os monarcas e a rainha Maria I, a sanguinária, massacrou os protestantes, mas eles não cederam. Estavam fartos de toda a matança. E Roma tentou obter o controle de todos os reis. Rei Charles travou uma famosa disputa pelo poder com o parlamento da Inglaterra. E ele era um defensor do direito divino, a realeza, e muitos da Inglaterra temiam que ele tentasse obter o poder absoluto. E ele queria impor o seu poder. Conflitos religiosos permearam o seu reinado. Ele se casou com uma princesa católica, Henriqueta Maria da França. Então ele tinha uma influência católica. Sob objeções do parlamento e da opinião, ele ainda se aliou com figuras religiosas controversas, incluindo todos esses prelados centrados no catolicismo. Assim, o parlamento e a igreja ingleses achavam que ele estava muito próximo do catolicismo. As tentativas posteriores de Charles para forçar mudanças religiosas na Escócia levaram à Guerra dos Bispos, e então ele lutou contra os governantes presbiterianos da Escócia, que disseram: de jeito nenhum faremos isso. E finalmente, como resultado disso tudo, ele foi executado. Então, este foi o próximo rei a dizer, mais uma vez, vamos voltar ao catolicismo. Vamos suprimir as igrejas protestantes. E ele nomeou os bispos de sua escolha para a Escócia. As guerras vieram, sangue foi derramado pelo país. Aqui temos um Charles que lutou pelo catolicismo. Ele pagou o preço. Cromwell veio depois. A Inglaterra foi governada pelos puritanos de Cromwell. Então veio outro Charles, Charles II. Charles tentou introduzir a liberdade religiosa para os católicos e protestantes dissidentes, mas o parlamento inglês obrigou a se retratar. Em 1679, as revelações de Tito Wood sobre o suposto golpe provocaram a crise de exclusão. Então foi revelado que o irmão de Charles, seu herdeiro, era um católico romano. Portanto, aqui temos outro que disse: eu tenho muita inclinação católica. Observe o que estava vestindo. Ele está usando as vestes da Ordem da Jarreteira. Ali está o manto azul e a Ordem da Jarreteira. Não é uma história fascinante? A lei da exclusão procurou excluir o irmão do rei, seu herdeiro. E ele era católico, então eles não queriam um monarca católico. Eles disseram que o monarca tinha que ser protestante. Roma ficaria feliz com isso? Certamente que não. Mas aqui surge uma história interessante. Do papado veio a noção de um exército permanente e poder arbitrário. Antes a coroa da Espanha, agora a França, mantém essa raiz do papado entre nós. Mas deixe o papado e haverá o fim do governo do poder arbitrário. Eles seriam apenas imaginação ou ideias absurdas, sem o papado. E este rei se converteu ao catolicismo e no seu leito de morte. Fascinante. Logo temos dois Charles que se levantaram contra o protestantismo em prol do catolicismo. Um foi executado e o outro se tornou católico. E me pergunto, o que o terceiro vai fazer? Será que ele vai seguir Tony Blair, talvez? Não, acho que ele não iria tão longe. Ele quer ser o defensor da fé. E aqui está o seu brasão. E isto é fascinante. Algumas pessoas especulam sobre o seu brasão, porque diz ali embaixo em alemão, embora muitos digam que há uma distorção do galês, e diz assim, Ich dien, eu sirvo.
E ali está uma pequena coroa especial, com 3 pequenas, que também diz Irti. E à direita está o dragão vermelho. Será o que significa eu sirvo o dragão? Será que isso é possível? Este é o dragão vermelho da bandeira do país de Gales e alguns apetrechos que acompanham este lema. E tem o tema ou seja lá o que for, significando o dragão vermelho dá a licença. E aqui está em sua configuração original. E a Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, aprovou o presente emblema com o dragão vermelho, apontando como um símbolo real do país de Gales. O dragão vermelho dá licença. Quem é o dragão vermelho? Você tem ideia de quem ele é hoje? Poderia ser Roma? Todos esses cavaleiros templários deste métier têm um papel impressionante a desempenhar. Isso é possível? O belo príncipe Charles e o belo príncipe Andrew, ambos da Ordem da Jarreteira, e o belo príncipe William, enquanto ele desfila, Ordem da Jarreteira, não temos que ler tudo isso. Lá está ele, sendo instituído. E a Ordem do Banho. Bem, é interessante, você tem a Ordem do Banho. A Ordem consiste do soberano, rainha, o grão-mestre, o príncipe de Gales, e 3 classes de membros: cavaleiros Gran Cruzes, cavaleiros comandantes, cavaleiros associados, etc. E aqui estão eles. Aqui está ele com os seus paramentos, o príncipe de Gales vestido como o grão-mestre da Ordem do Banho e a rainha com seus trajes de ordem. E aqui temos o belo príncipe. Oh, não. O belo Ronald. Belo Ronald, sim, Belo Ronald, recebendo a Ordem do Banho, assim como George Bush, e ambos foram nomeados cavaleiros desta ordem. Então você recebe isso por causa dos serviços prestados à coroa. Desculpe, mas de quem é a coroa? Portanto, temos presidentes dos Estados Unidos que são condecorados pela Ordem do Banho. É inacreditável quem a rainha torna cavaleiro. Ela nomeia estrelas do rock. Ela nomeia pessoas com os mais estranhos estilos de vida que você possa imaginar, que certamente não são, digamos, os melhores exemplos deste mundo. Sir Mick Jagger, Sir Paul McCartney, Sir Rod Stewart, Sir Elton John. Uau! Fascinante. Bem, há pessoas que acreditam, é claro, que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha desempenham um papel muito importante, e eu vou falar sobre isso em outra palestra. Há pessoas como, aqui temos um exemplo interessante, de pessoas que acreditam na aliança davídica, e que o trono de Davi será sempre ocupado. E então temos essa visão Israel, na qual os reis britânicos devem ser capazes de rastrear sua linhagem até Davi. Bom, agora o príncipe Charles tem essa linhagem maravilhosa. Ele retrocede sua ascendência não apenas a Davi, mas a outros também. E seria possível que os príncipes do reino estariam sentados também em outros tronos? E há pessoas, você sabe, que enlouquecem com essas conspirações e trazem todo tipo de conjecturas esquisitas, como reptilianos que vivem no subterrâneo, associando-os ao dragão e aos anjos caídos, e que não é possível, pois a Bíblia diz que anjos não procriam. Então, o que temos aqui? Isso é fascinante, fascinante. Então, são eles descendentes de todos esses reis, de Zedequias, de todos eles. Bem, fiquei fascinado alguns anos atrás, quando estive na terra Mormon. E eles, é claro, estão envolvidos no registro da linhagem das pessoas. Eles têm o maior estudo do mundo em computador de genealogia das pessoas. E lá eu vi todos esses rostos interessantes, todos provenientes de uma única família.
e que se tratava da família do atual presidente dos Estados Unidos. E assim temos Earl Joseph Smith, fundador do movimento Mormon, Emma Hale, Sir Winston Churchill, o presidente Roosevelt, o presidente Nixon, o presidente Gerald Ford, presidente George Bush pai, presidente George Bush Jr., todos eles da mesma família. Isso é bastante fascinante, não é? Bem, se você estudar um pouco sobre isso e for até a lista, esses são os livros: A Nobreza e o Baronato de Burke, A Aristocracia Fundiária de Burke, que por 175 anos tem registrado as genealogias da nobreza e das famílias com posses de terra do Reino Unido e da Irlanda. É fascinante que listam também pessoas como Bush. Os Bush têm estreita relação com todos os monarcas europeus, tanto no trono como fora dele. Al Gore, sua árvore genealógica inclui Carlos Magno e 3 imperadores do Sacro Império Romano, Eduardo I da Inglaterra. Então, podemos chamá-lo de Belo Príncipe Gore? Bill Clinton nasceu William Jefferson Blythe, mas adquiriu o nome do padrasto quando adolescente, e a ascendência materna de Clinton pode ser rastreada até o rei Henrique III, que governou a Inglaterra de 1227 a 1272, e ele é descendente do rei Robert I da França. A Bíblia fala sobre os reis deste mundo, e nós estamos pensando, não há reis por aqui, temos apenas democracia. Bem, se você fizer algum estudo, essa é a lista da Wikipedia, mas foi tirada de fontes muito boas. Esses presidentes todos eram da realeza, incluindo George Washington. Ele tem parentesco com Eduardo III da Inglaterra, Thomas Jefferson, Madison, Quincy, todos até chegar... Poxa, cada um deles são todos da realeza. Mas você sabia que ambos os candidatos da próxima eleição são da realeza? Os dois. Isso é bastante interessante. Então vamos falar um pouco sobre isto, a menção honrosa da Ordem do Banho. Ela é concedida em reconhecimento a serviços notáveis à coroa. Agora, isso soa tão inócuo, mas quem é a coroa? Nós já estudamos isso. A coroa pertence aos Cavaleiros Templários, porque foi oferecida lá no Templo dos Cavaleiros Templários, que pertence a Roma. Então todos esses são cavaleiros do Sacro Império Romano, servindo como cavaleiros templários, tanto internamente como externamente, para onde forem comissionados. Fascinante. Os cavaleiros e as honrarias. Quais americanos foram honrados pela Grã-Bretanha recentemente? Os americanos que receberam honras recentemente incluem o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. É interessante, ele não tem falado bastante aqui no Canadá. Ele tem ocupado as páginas de muitos jornais. E o diretor de cinema Steven Spielberg. Eu me pergunto, o que ele está fazendo para promover o reino dos Templários? Cavaleiros Comandantes Honoráveis, Ordem mais excelente do Império, o ex-presidente George Bush, Ronald Reagan. Cavaleiros Gran Cruz Honorários da Ordem mais honorável do Banho, os generais Norman Schwarzkopf, Colin Powell. Cavaleiros Comandantes Honorários, Ordem mais... Casper, etc, etc, etc. Não é interessante? Aqui estão todos esses cavaleiros. E um cavaleiro é um militar. E por quem eles estão lutando? E o que estamos fazendo no Iraque? E o que estamos fazendo aqui? E o que estamos fazendo lá? Vamos lá. A América é uma nação independente e soberana. Uma nação livre que quebrou as correntes. E é a melhor nação protestante que já existiu. Isso é verdade. E é aqui que o baluarte do protestantismo veio a ser estabelecido. Mas vamos olhar para algo que pode ser considerado o maior engano dos nossos tempos. Aqui está um artigo escrito por Michael Edward
sobre a sociedade das comunidades eclesiásticas. A coroa templária é controlada pela misteriosa Babilônia. Os sistemas administrativos e judiciais dos Estados Unidos, nos níveis federal e estadual, são de propriedade da coroa, que é um poder privado estrangeiro. Não tire conclusões precipitadas sobre a rainha da Inglaterra ou famílias reais e que a Grã-Bretanha é dona dos Estados Unidos, pois é outra coroa e será totalmente exposta e explicada aqui. Não vamos ler tudo. Posso deixar para quem quiser assistir o DVD, pausá-lo e ler por si mesmo. O sistema legal judiciário dos Estados Unidos é controlado pela coroa templária, independente e soberana cidade de Londres. Na verdade, Londres é o centro financeiro do mundo. É a cidade dos jesuítas. Portanto, é a cidade dos templários. O sistema de reserva federal que emite o dinheiro dos Estados Unidos pertence e é controlado financeiramente pela coroa na Suíça, lar e origem legal da Carta das Nações Unidas. Assim, toda a organização da ONU está em uma carta da coroa. E o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio e o Banco de Pagamentos Internacionais. É surpreendente a Ordem dos Advogados Templários, da Coroa Templária, ter reconhecido publicamente que havia pelo menos 5 de seus advogados sob juramento solene exclusivo à coroa. Assim que assinaram o que foi considerada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Isso é fascinante. Isso é histórico. Isso simplesmente significa que ambas as partes do acordo eram da mesma origem. A coroa templária, no caso de você não entender a importância disso, saiba que não há qualquer acordo, tratado internacional que será honrado ou que vai ter qualquer efeito legal quando a mesma parte assina os dois lados do contrato. É como você vender a sua própria casa a você mesmo. A coroa não pode assinar em nome da coroa perante a coroa. Isso não faz sentido. E é apenas um pedaço de papel sem valor, quando ambos os lados de qualquer acordo são, na verdade, um. A Declaração Americana de Independência dos Estados Unidos foi apenas um memorando interno da coroa templária feita entre os próprios membros. Os americanos foram enganados em acreditar que as colônias da coroa na Nova Inglaterra eram estados nacionais independentes. Nunca foram e nem são hoje. Eles eram e ainda são colônias da coroa templária, por meio de cartas, patentes e escrituras. Todos esses nomes são importantes, que não dão autoridade legal para serem independentes do mando da coroa. Mas que fascinante isso, hein? Assim, parece que não há independência e, na verdade, não há mesmo, pois todos são dependentes e sujeitos à coroa. Mas não a coroa da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha não possui coroa. Um Estado legal é uma colônia da coroa templária para ter essa declaração reconhecida pelo direito de tratados internacionais e para estabelecer os Estados Unidos como uma nova entidade jurídica incorporada na coroa. O rei Jorge III, templário, aceitou o Tratado de Paris de 1783 entre a coroa da Bretanha e os referidos Estados Unidos. Não pertence à Grã-Bretanha. A coroa da Grã-Bretanha legalmente era e continua sendo a coroa templária. Isso formalizou o reconhecimento internacional da corporação dos Estados Unidos e no novo estado colônia da coroa templária. Então isso é muito interessante. O mais importante é saber quem representava a coroa na assinatura do Tratado de Paris. Preste atenção na abreviatura, escudeiro, após seus nomes. Legalmente significa oficiais das cortes do rei, e que sabemos hoje serem cortes templárias ou cortes da coroa. A coroa foi representada na assinatura por David Hartley, escudeiro. Então, um escudeiro é quem carrega o escudo para um cavaleiro. Então, ele está agindo em nome de um cavaleiro, um escudeiro, o porta-escudo de um cavaleiro. David Hartley era um templário, representando os Estados Unidos. A franquia da coroa assinaram John Adams, escudeiro, Benjamin Franklin, escudeiro, John Jay, escudeiro. Assim, a coroa estava transferindo realeza
por empréstimo a ela mesma. E desde esse dia, o controle é exercido pela coroa templária. E é por isso que são todos dessa família. Então, o que está acontecendo no mundo e em todas as eleições e todas as coisas realmente não significa muito. Não é preciso ler toda a história. Acho que você pode entender as implicações legais. Pode se chamar domínio do mundo, que hoje tem vários nomes. Você pode chamar de nova ordem mundial, você pode chamar de família Bush, você pode chamar de terceira via, que é como Tony Blair e Bill Clinton, pode chamar Illuminati, Trindade, maçonaria, ONU, o que você quiser. Pode chamá-lo de União Europeia, os Estados Unidos, tanto faz. Todos são a coroa. Fascinante. Uma vez que o Papa criou a Ordem dos Cavaleiros Templários, os grandes magos do engano, estabeleceu sua poderosa igreja templária régia na cidade de Londres, é o Papa e seus capitólios romanos que controlam o mundo. Este homem parece saber o que está falando. Então a coroa, a realeza, a igreja, todas as igrejas do mundo e as nações estão subordinadas a Roma. Não são subordinadas à rainha. A igreja anglicana não é subordinada à rainha. E quando o Papa os visitou, ele mostrou. E ao se ajoelhar no túmulo de Thomas Becket, agora eu atingi o objetivo que esta guerra tinha desde o início.